Mais uma negociação frustrada do Vasco. Agora, o Rony. E a gente vai falar sobre isso e como o Vasco tem que melhorar no mercado, cara. Tá um absurdo. A imagem do Vasco pro mercado tá negativa e o clube não consegue fechar com o atacante. Também vamos falar sobre as problemáticas da SAF que a gente fala toda a live. Mas a gente tem que falar sobre isso aqui e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo. Que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E hoje é dia de falar de mais uma negociação mal sucedida do Vasco. Aí a gente vai entrar em todas as searas do que aconteceu, porque sei que vai ter muita gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar. Primeiro, porque o Vasco demorou tanto para fazer essa proposta tão boa para o Rony. Segundo, porque o Vasco é muito moroso no mercado. O Vasco espera que os adversários tomem uma atitude para que ele possa tomar também. Segundo a Leila Pereira, o Rony, ontem, juntamente com seu empresário, informaram que tinha aceitado a proposta do Galo. Hoje pela manhã, após o Palmeiras ter dado ok, o empresário do jogador, o Hércules, apresentou que o Vasco tinha essa proposta que queria vir para o Vasco. Só que a Leila Pereira foi taxativa. Ou vai para o Atlético, ou não sai do Palmeiras. Não quis nem ouvir Pedrinho, nem Marcelo Santana, nem Carlos Moura. Não quis nem ouvir o Vasco. Aí você vai dizer, beleza, Léo, dessa vez não é culpa do Pedrinho. Cara, a gente está a 17 dias do fechamento da janela de transferências. Porque só hoje essa proposta foi apresentada para o Rony. Se o Rony está na mira do Vasco há tempos. Inclusive foram procurar até o pai do Rony, mandar uma pai de consideração do Rony ali, mandar uma camisa do Vasco, sabendo que ele era vascaíno e tal. Porque só hoje se movimentaram. Esse é o problema, gente. Ah, Léo, você está criticando demais o Pedrinho. Lá na época da 77 a gente falava sobre essa morosidade. A 77 demora demais, a 77 tem várias burocracias, parece o SUS, parece o Departamento Repartição Pública. E no Vasco hoje eu não sei o que é que acontece. O Marcelo Santana tá lá na Rússia ou é na Turquia, ninguém sabe, tá na Europa, negociando com quem sabe lá Deus quem ele vai trazer pro Vasco. Mas o Vasco errou nessa daí. Óbvio que tem toda a questão do Rony com o empresário, mas a Leila Pereira foi certa, ela brigou no início da temporada porque teve aquela questão do Claudinho e ela não gostou. Porque estava acertado com o Palmeiras e do nada os caras mandaram a mensagem e falaram assim, ó, não vai mais pra ir não. E ela reclamou publicamente. Então, realmente, se ela fizesse isso com o Galo hoje, seria uma hipocrisia dela. E aí ela perderia a sua postura no mercado. Mas o Vasco poderia ter feito essa proposta antes. E é mais um não que o Vasco toma no mercado. Aí fica difícil. Quem a gente vai contratar? Ainda traz o Garré? Vai trazer só o Lloyd? Vai buscar o Wanderson lá no Inter? Estamos na dúvida. E falta pouco tempo. A janela de transferências já se fecha. A gente já tem Copa do Brasil no próximo semana, terça-feira, 21 e 30. Tá faltando agilidade ao Vasco. Tá faltando agilidade ao Pedrinho. E ao Marcelo Santana, ao Carlos Amodeu e ao Felipe, que são a galera que participa ali das contratações do Vasco. Então, nesse momento, o Vasco precisa mudar a sua postura. Então, ou o Vasco muda a postura de contratações, ou o Vasco vai ter dificuldades. Então, ou o Vasco começa a ser ágil e traz essa credibilidade ao mercado, ou vai ficar difícil contratar alguém. E aí, vem outro assunto que a gente fala aqui direto com vocês, sobre venda da SAF. Hoje eu recebi muitas mensagens de gente falando, o Grego desistiu, fulano desistiu. Gente, eu tô falando aqui com vocês desde novembro. Não esperem que a SAF seja vendida antes que o imbróglio judicial seja resolvido.
Existe hoje um imbróglio. 39% da SAF do Vasco não tem dono. A 77, querendo ou não, isso aqui não é a defesa da 77, eu estou explicando para o que é que está acontecendo. A 77, querendo ou não, ela é sócia do Vasco. Se o Vasco quiser vender a SAF, ela tem que consultar o seu sócio. Além dos 39% que está em jogo na justiça, na arbitragem que vai acontecer, que já teve aí vários representantes saindo. Então não é um negócio fácil. O Grego não vai chegar aqui e vai falar assim, ó, 77 Vasco, vou comprar de vocês. Tem que haver um acordo. E esse acordo não vai existir entre Vasco e 77, isso está claro. A gestão não aceita acordo com o Pedrinho, a 77, com a 77, e a 77 não aceita acordo com o Pedrinho. Quem tá certo, quem não tá, não vem ao caso. Mas, nessa briga, quem tá sofrendo é o Vasco. E o Vasco está cada vez mais asfixiado. Ou vem dinheiro novo, ou vem um novo investidor, ou a gente vai ter muita dificuldade no mercado. Aí a gente vai começar a vender ativos. Como a gente já está emprestando o Matheus Ferreira, buscando vender o Lucas Eduardo, ia vender o GB, estamos fazendo o que a gente fazia antigamente. Vender os meninos da base para rentabilizar e mesmo assim ainda está faltando dinheiro. Então, a situação do Vasco hoje ela é complicada. E eu não estou querendo aqui botar nenhum tipo de pânico. É a realidade. O Vasco, urgentemente, entra numa situação em que ajusta a parte financeira, a gente tem totais condições de colapsar. Então, nesse momento, acho que tem que haver um entendimento do Vasco, não de gestão, não de empresa, não de seja lá quem for, mas pensar no Vasco. O Vasco precisa ser pensado de uma melhor maneira. Ah, Léo, e a recuperação judicial? Não adianta você fazer uma recuperação judicial onde você não está tendo nenhum tipo de dinheiro entrando. E está difícil para o Vasco. Está difícil para o Vasco no mercado. Então, para que exista essa venda da SAF, tem que haver toda a resolução desse imbróglio judicial ou um acordo. As duas partes entenderem que pode haver um acordo, pode haver uma venda, e aí entrarem no melhor consenso para que as duas partes não percam. Essas são as duas opções. Mas hoje, Marinakis, o grego, o Marinakis grego, né? Ou o italiano, ou a galera do Liverpool, ou o americano, o russo, seja lá quem for, o árabe, ele vai ter que entrar em acordo com as duas partes. E eu volto a dizer o que eu já venho falando há dias aqui com vocês. Para isso acontecer, as duas partes têm que querer. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Aquele abraço, saudações vascaínas. Esperamos que chegue coisas novas ao Vasco. Eu já tô ficando sem esperança, cara. Tá difícil, viu? Mas é isso. Esperamos que algumas coisas se resolvam no Vasco, porque tá complicado, tá muito complicado acreditar. Tamo junto. Deixa seu like, compartilha, se inscreve e valeu. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.